Então, tantas coisas borbulhando dentro de mim, não sei por onde começo, mas elas borbulham e o Espírito organiza, eu apenas sigo, amém? Aleluia, que tempo tão precioso. Eu tenho percebido algumas coisas que têm acontecido sobre nós, Verbo da Vida, o nascimento do curso de oração, ministrações específicas de oração, mais do que antes. Me recordo também, alguns anos atrás, acho que 3, 4 anos, o pessoal pode me recordar aí, tivemos a visita de uma mulher chamada Patsy Camaneri. Ela acompanhou Kenneth Hagin por muitos anos e ensinou no Rema, nos Estados Unidos, sobre oração e muitas outras matérias. E ela foi muito ligada a irmão Hagin. E na sexta noite, numa conferência de ministros que tivemos aqui, aquela mulher começou a orar em outras línguas e de repente o ambiente mudou. E não só mudou, ela começou a orar e aquelas línguas que ela falava liberavam uma atmosfera espiritual que eu nunca tinha entrado naquele lugar. E ela me levou. Sabe que pessoas mais maduras espirituais levam outros em lugares espirituais? E naquela mesma noite, Giovana, esposa do pastor Abimael, da cidade de Garanhuns, da igreja Verbo da Vida em Garanhuns, teve uma visão. E ela enviou um áudio. Ela disse, eu tive uma visão e eu ouvi coisas da parte de Deus enquanto a Patsy Camaneri estava ministrando. E ela mandou no sábado de manhã, e eu ouvi. E ela disse, enquanto aquela mulher estava orando em línguas e toda a congregação começou a também orar no Espírito Santo, havia um mar de reverência, de rendição, de como uma fumaça liberada. A Bíblia compara a oração dos santos como um incenso, era como uma fumaça nos dias do Velho Testamento. Em Apocalipse 5:8 e 8:5, torna também a dizer que a oração dos santos é como um incenso diante de Deus, que Deus, presta atenção, inspira. As nossas orações não somente chegam diante de Deus, elas entram em Deus. Olha para alguém perto de você e diga assim, suas orações não somente chegam diante de Deus, elas entram nele. Uau! E aquela irmã, Giovana, ela disse, enquanto aquela mulher orava e toda a congregação orava, presta bem atenção, é muito importante isso. Do fundo da igreja, lá, a nossa igreja sede, ela disse que como um lençol, lentamente ia se desdobrando. Sabe como um cobertor numa tenda, e você vai puxando a tenda e vinha? Ela disse como um cobertor gigantesco, cobria toda aquela congregação. E ela disse que via de repente um mover do Espírito de oração no Verbo da Vida como nunca aconteceu antes. E que se fôssemos receptivos, nós iríamos experimentar um mover e um avivamento de oração como nunca antes. Isso já faz uns 2, 3, 4 anos. E eu tenho visto que o Verbo da Vida, de uma forma nacional, tem experimentado algo. O pastor não faz isso por causa de um movimento. Eu quero movimentar a igreja. Não, são direções de Deus. Eu quero te dizer que aquele manto, aquela atmosfera, aquela identidade tem caído sobre você. Você vai mergulhar em dimensões da oração que nunca entrou. Nós vamos ter experiências na nossa vida de oração que vão se tornar constantes, que pareciam que eram histórias da Bíblia, exclusivas e aleatórias. Não, elas vão se tornar coisas normais nas nossas vidas. Por quê? Diga comigo, porque estamos alcançando a maturidade. Quando alcançamos a maturidade, em 1 Coríntios 13, Paulo diz, quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. A gente deixa de propósito as coisas de menino, e viver no natural é uma coisa de menino.
Se já nascemos do Espírito, temos agora que nos esforçar para viver no Espírito. E não deve ser uma coisa de vez em quando. Oração deve ser constante na vida do crente. Efésios 6:17, Paulo ensinando sobre a armadura, diz, orando em todo tempo, todo tipo de oração no Espírito Santo. A Bíblia diz que somos casas de oração. Você não vem para o culto de oração, você é uma casa de oração. Você vem para o culto porque você já é uma casa. Você já acorda de vez em quando de madrugada orando, sim, Senhor. Lembra aquela coisa de Samuel, que ouviu a voz, não entendeu? Aí o sacerdote instruiu. Quando você ouvir de novo, diga, Senhor, estou aqui, fala que eu te escuto. Teu servo te escuta. Eu declaro que a gente vai ser rápido. Quando tiver uma convocação do Espírito, a gente já vai dizer, sim, Senhor, pode falar. É para orar por quê? É para velar sobre o quê? É para me posicionar sobre o quê? Falar sobre maturidade na oração é entender de uma sensibilidade que Deus vai nos dar no nosso espírito. Enquanto o nosso corpo humano tem 5 sentidos, o nosso espírito, de forma semelhante, também tem esses 5 sentidos. Olhos espirituais, ouvidos espirituais. Nós vamos ter paladar espiritual, porque a gente come a boa palavra e percebe que ela é boa, nos nutre. Temos tato e percepção espiritual. Os nossos sentidos espirituais. Eu declaro que nós vamos deixar nossos sentidos espirituais mais aguçados. E alguns dias nós vamos estar mais em espírito do que no natural. João disse na ilha de Patmos que achou-se em espírito. Eu declaro que nós vamos ter experiências de nos acharmos em espírito. Amém? Olhe para alguém perto de você e diga assim, o mundo espiritual não vai ser algo estranho. Diga assim, o mundo espiritual vai ser uma realidade que nós transitamos livremente. Amém? Graças a Deus. Você crê nesse avivamento no Verbo da Vida? Eu creio. Baseado nisso, nós vamos ler um texto, abre comigo Salmo 43. Salmo 43, Salmo 43, quantos acharam? Graças a Deus. Quantos acharam? Diga, eu achei. Aleluia. Quantos aqui concordam comigo do poder, do valor da palavra de Deus? João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Mais uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso foi tão impactante para quem foi muitos anos atrás da Igreja Verbo da Vida na Prata, 96, 7, 8, 2000, nós tínhamos uma testeira do púlpito e tinha escrito lá, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. A revelação, a exposição das palavras de Deus, trazendo luz, trazendo entendimento, nos libertou da ignorância, nos libertou da escravidão, da religiosidade, do engano de Satanás. Quantos podem dizer um amém comigo? Amém. Mas pensando nisso que o Espírito Santo está se movendo sobre nós nesses últimos dias, que um avivamento de oração, eu descobri esse texto e você vai entender. A Bíblia diz em Mateus 22, 29, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu tenho uma responsabilidade pessoal de buscar conhecer a palavra, as Escrituras, e também de buscar conhecer o poder de Deus, que está atrelado a conhecer a pessoa do Espírito Santo, porque ele é a fonte do poder. Eu tenho que conhecer as Escrituras e o poder. Se eu conheço só um, eu fico limitado. Se eu conheço só o outro, eu também fico limitado. Tem gente que só gosta do poder, da unção e estuda pouco. Você precisa estudar. Mas tem gente que só estuda
e não se dedica a ter comunhão com o Espírito Santo. Eu digo, você tem que equilibrar isso também. Posso ouvir um amém coletivo? Em Atos capítulo 6, de uma forma também muito equilibrada, veio uma inspiração sobre os apóstolos, dado o crescimento da igreja, e eles estabeleceram que iam facilitar o dia a dia da igreja. E lá em Atos capítulo 6, salvo engano, verso 3 ou 4, diz que os apóstolos eles tinham que se separar para duas coisas: estudarem a palavra, porque se eu vou pregar eu tenho que ter o que dar, eu tenho que receber de Deus e transmitir. Estudar a palavra, eles tinham que se dedicar à palavra, e o outro lado é a oração. É lógico que cada um de nós, feito o pneu de uma bicicleta, a gente calibra um, mas o outro fica tentando equilibrar, mas tem dia que a gente fica mais um do que o outro. E eu declaro que nós não vamos ser desequilibrados, deixando a oração de lado. Olhe para alguém perto de você e diga assim: oração nos sustenta dentro do propósito. É curioso que Jesus entrou no ministério e a gente não vê ele muito estudando, porque ele estudou dos 5 aos 30, como uma boa criança hebreia. Jesus citava de cor a palavra. Mas a gente vai ver Jesus tendo períodos de oração no seu ministério. Eu declaro que você não vai roubar de você mesmo os tempos de oração que para essa estação Deus tem reservado para você. Diga comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você já ouviu falarmos de nós mesmos que somos o povo da palavra. Você pode dizer comigo: somos o povo da palavra. Mas eu vou começar a fazer também uma outra declaração: somos o povo da presença. Você pode dizer isso comigo: somos o povo da presença. E onde está baseado isso que estamos falando? Aqui, no Salmo 43. Vamos ler verso 3 em diante. Envia a tua luz e a tua verdade. Você pode repetir comigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Enquanto João 8,32 nos diz que vamos conhecer a verdade nos liberta, já dissemos algumas coisas da ignorância, do medo, da mentira de Satanás, da religiosidade e assim por diante. O Salmo 43 diz: envia a tua luz e a tua verdade, revelação divina, a própria luz de Deus, para que me guie e me leve ao teu santo monte. Verso 4: irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Existe uma revelação que liberta a nossa mente, olha para cá. Mas existe uma outra revelação. Lá estava Isaías no capítulo 6, ministrando incenso, ali na rotina do santuário. De repente, não foi uma revelação das palavras, mas foi uma revelação do altar e da presença. O mundo espiritual se abriu e ele diz: eu vi o Senhor no alto e sublime trono sentado. Aquilo causou um impacto. Tem coisas que vão se abrir para nós, porque Deus envia a sua luz e a sua verdade, que vão nos revelar o altar, o trono, a presença, a necessidade de comunhão, de intimidade, de beber das palavras do Senhor. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você já parou para pensar? Ali não está no passado, está no presente. Não é o que Deus falou, é o que Ele está falando agora. O que aconteceu com Isaías. Deus começou a falar e disse: quem eu vou enviar?
E ele foi tomado, absorvido. Que palavra! Nunca falei isso. Eu declaro que a gente vai ser absorvido pela presença. Como uma esponja que você coloca lá na pia, ela absorve a água. Você bota detergente, ela encharca e começa a fluir, a ministrar aquilo. Se você apertar ela, sai aquilo. Eu declaro que a gente vai ser absorvido pela presença. E vão chegar os dias que a gente vai chegar em lugares e a gente não só vai portar a palavra de Deus, a gente vai portar a presença. A Bíblia diz que Pedro andava e a sombra dele tocava pessoas à sombra. Pessoas eram curadas. Eu declaro sim que vamos ter tamanha revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus vai estar no nosso coração, mas eu declaro que a gente também vai ser contenders da presença. Contentores em português. Não sei se você já ouviu falar de uma mulher chamada Maria Udiofeter. Essa mulher foi uma avivalista no início do século passado, na América do Norte. Quando as mulheres nem tinham a liberdade de pregar, havia muita resistência, o mundo ainda não tinha entendido algumas coisas, no sentido de mulheres pregando, mas aquela mulher tinha uma intensidade em Deus tão grande. Foi ela que certa vez estava ministrando e levantou o dedo, e a unção veio sobre ela, ela ficou 3 dias, quase 72 horas, como uma estátua. Diz que naquela cidade quase 30, 50, 70 mil pessoas foram ver a mulher que estava pregando e virou uma estátua. Eu declaro umas assombrações acontecendo assim. E depois de 3 dias a unção levantou daquela mulher e ela continuou, estava pregando 3 dias antes. Outra assombração. Eu lendo um livro dela, diz que tinha pessoas que perseguiam, riam e zombavam do ministério daquela mulher. Tinham jovens que zombavam numa cidade a cerca de 12, 14 quilômetros. E diziam, é loucura, ficava imitando, ficava se jogando, caindo na unção no chão, zombando. 10, 12 quilômetros de onde ela estava. E aqueles jovens fazendo aquilo, zombando, de repente caiu mesmo. A unção caiu. E aqueles jovens foram impactados e nunca mais foram mesmos. Tem gente que vai ser impactada pela revelação pregada, mas outros vão ser impactados porque a pancada da presença de Deus vai vir sobre elas. Do combravasti que me combalavanashi andras. Enquanto eu falo isso, eu escuto o Senhor dizendo: há um povo nessa nação me clamando, e eu vou fazer coisas que essa nação nunca viu. E a minha presença vai empurrar a influência das trevas, porque um avivamento eu estou trazendo nessa terra, que vai tocar daqui muitas nações. Continuem no lugar de oração, me buscando, buscando a minha face, porque o que eu comecei eu hei de terminar. E eu vou levantar muitas testemunhas para demonstrarem quem eu sou, que vai calar a boca de muitos que desprezam o meu conhecimento, diz o Senhor. Talvez você esteja aí sentada, você diga, não, acho que isso vai acontecer com fulano. E se Deus estiver apontando o dedo para você, dizendo, eu vou te usar, se prepare, permaneça diante de mim, busque minha face, busque minha palavra, busque meu espírito, busque minha presença. Paulo diz uma coisa interessante na sua carta em Coríntios. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Você entende que você está participando de um crescimento espiritual?
E num tempo como esse, você entende que Deus está construindo e nos levando a um crescimento espiritual na oração. Onde nós vamos tocar coisas que nunca tocamos. Enquanto eu falo tocar, Deus colocou uma imagem diante dos meus olhos. Quando Jacó, enquanto fugia do seu irmão, aquele problema familiar, dormiu, deitou. Tinha uma pedra, colocou a cabeça naquela pedra, teve um sonho de uma escada que chegava ao topo dela, era nos céus, e os anjos subiam e desciam. Enquanto eu falava de crescimento, eu vi cada um de nós subindo degraus nessa experiência da oração. Existe um momento para aprendermos a doutrina da oração. Existe um momento para experimentarmos o lugar da oração. Tem muitos que estão como quem comeu pão. A gente vai comer o pão daqui a pouco. Mas o pão tem que ser mesclado com o vinho. Porque da união do vinho com o pão existe vida. Deus não quer que a gente fique empanzinado da palavra, entalado, vou dizer assim. Ele vai dar uns goles do Espírito para você ir para dimensões que nunca entrou. E hoje na ceia você vai tomar uns goles. Você está 3 cultos aqui comendo do pão da palavra, mas vai beber do Espírito também. Da união do pão com a palavra, revelação, vida. Eu declaro você apenas não conhecendo princípios de oração, mas você sendo tocado com vida. Na sua chamada de oração, na vocação celestial da oração. Nos dias do Velho Testamento, por causa mesmo de rebelião do povo, em Êxodo capítulo 19, Deus chamou todo Israel para ser rei e sacerdote. Falamos ontem sobre ser rei e sacerdote. Mas Israel não quis. E Deus reservou uma única tribo dos levitas para ministrarem diante de Deus no santuário. Eles eram os sacerdotes. As outras 11 tribos dependiam do sacerdócio deles. E às vezes, como que uma falta de entendimento do Velho Testamento recai sobre nós. Na igreja tem aquele grupo de vermelho, é o grupo de oração. Eles que conhecem Deus. Deixa eu te dizer, eles estão buscando e mergulhando, mas é para todos. Diga comigo, oração é para todos. Eu fui do tempo, e muitos aqui, que quando você ia num culto de oração, só tinha mulheres, senhoras. Parabéns aos homens que estão aqui, mas eu declaro que vai chegar o dia que vai ter 30 homens e 30 mulheres. Eu declaro os homens respondendo à convocação do Espírito para terem também uma disciplina de oração. Posso ouvir um amém? Estou falando com os homens. Oração não é coisa só de mulher nem de um grupo exclusivo. Todos são chamados à oração. Fala comigo, diga, eu tenho uma chamada de oração. Obrigado, Pai. Abre comigo em 1 João, capítulo 2, verso 12. 1 João, capítulo 2, verso 12. Obrigado. Te damos graças. Nos diz assim 1 João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Novamente no 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Fala comigo, conheceis o Pai.
Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha para cá. Eu gosto da Bíblia pela simplicidade como ela ensina as coisas. Assim como se dá o crescimento natural, bebê, filhinho, jovem, adulto, espiritualmente também experimentamos isso. E ele usa esse exemplo de uma forma paralela. Passamos por crescimento, passamos por fases, por etapas. Por isso que você tem aí, o pessoal está na camisa, maturidade. E nossa vida de oração também passa por estágios. Você chegou aqui no início do culto, estava cantando, ontem cantamos aquela música Abba Pai, porque quando a gente nasce de novo, a primeira coisa que a gente distingue é que Deus é meu Pai. Assim como um bebê, quando nasce, a primeira figura mais forte para ele é a mãe, porque a mãe alimenta, sustenta, aquece, cuida, etc. Mas aí a gente vai crescendo, diga comigo, vamos crescendo. Na vida de oração também nós vamos crescendo. Quando ele diz aqui, no verso 13 e também no verso 14, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Olha para cá. É que os pais, eles amadureceram espiritualmente, olha para cá. Eles já mergulharam tanto na palavra, e a palavra está tanto dentro dele, que ele agora vai ter experiências com Deus que concedeu essa palavra. Aí ele diz, pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de Gênesis 1:1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus já existia. Fala comigo, ele é eterno. Então vai chegar um momento que a gente alcança a maturidade, onde a gente vai ter comunhão com Deus eterno, onde vamos ver com os olhos dele, não vamos mais ver com a ótica humana, de baixo para cima, mas vamos ver de cima para baixo. Ah, mas está um caos. Mas vendo de cima para baixo, a gente sabe que com o poder da palavra de Deus, o caos se transforma e vira e se transforma num jardim regado. Pela oração, pela confissão, pela fé, pela diligência, por trabalhar espiritualmente. Jesus nunca foi levado pelo que o natural dizia. Ele sempre via com os olhos do Pai. A menina morreu, ele dizia, ela dorme. Pessoas que estão mergulhadas na oração, nunca vão aceitar os relatórios quando chegam diante dele. Porque eles começam a conhecer um poder que muda circunstâncias. Eles conhecem o Deus da eternidade. Eles conhecem o Deus que ressuscita os mortos. Eles conhecem o poder de transformar coisas. De que Deus cria um caminho no deserto. De que Deus faz florescer onde parecia não florescer. Onde Ele vai liberar coisas sobre as nossas vidas que a gente nem planejou. A gente está subindo alguns degraus. Quando daqui a pouco a gente vai celebrar essa ceia, não ria. O esforço de subir os degraus vai virar uma escada rolante. Você vai estar do outro lado. Não se assombre se hoje de noite você tiver visões de Deus. Você receber explicações divinas da palavra de Deus de coisas que você nunca entendia.
Ele mesmo, como um montador de quebra-cabeça, juntar verdades dentro de você e começar a te explicar coisas, e tudo ficar tão claro diante dos seus olhos, você vai dizer, meu Deus, estava tudo aqui diante de mim, eu não entendia, agora eu entendo. Diga comigo, envia a tua luz e a tua verdade. Diga, e eu experimentarei o ambiente do teu altar, do teu trono, da tua presença. Eu gostei daquela palavra, absorvido pela presença. Tem coisas, olha que interessante, tem coisas que um ensinamento vai resolver, mas tem outras que só a presença faz. Eu tenho pensado muito sobre a questão da maturidade na oração. Queria ter mais tempo, horas, para a gente pensar nisso. A criança, ela ora, usa o nome de Jesus, mas a esfera de força é pequena. Cresce um pouquinho, já aprende a resistir o inimigo, níveis. Mas a paternidade, a maturidade, tanto espiritual, e como estamos colocando aqui na oração, vai nos levar a tocar uma esfera maior. E ferramentas de Deus que Ele vai nos dar para a gente operar na oração. Eu lembro quando esse tema chegou para mim, estávamos conversando com as pessoas que coordenam o curso de oração, e eles disseram, me dá uma opinião de alguns assuntos que a gente podia abordar sobre a oração. E aí eu disse uns 2, 3 temas, e um deles foi maturidade na oração. Eu mesmo não tinha tanta luz sobre isso. Mas por revelação e inspiração eu falei aquilo. E conversamos. Aí um olhava para o outro e dizia, quem vai ensinar? Quem vai ensinar? De repente alguém disse, você vai ensinar comigo. Eu digo, eu? Mas quando disse você, aquilo mexeu dentro de mim. Não que eu tivesse tudo, mas eu me senti inspirado a cavar e buscar as pedras preciosas e o ouro dessas coisas. E eu fui descobrindo algumas coisas que os maduros na oração têm. Eu gostaria de ensinar todas as coisas, mas eu vou tocar em 2 ou 3 nessa noite de forma breve, porque a gente vai cear. Escuta algumas características que são dos maduros na oração. Olha para cá, são disciplinados. Não é aquela pessoa que começa, eu vou me dedicar a orar. Aí começa no primeiro dia, depois esquece, não tem força. Eu vejo nosso filho, né? Ele diz que vai fazer uma coisa todo dia, só faz no primeiro. Você vai arrumar seus brinquedos todo dia. Ele só arruma naquele dia. Todo dia a gente tem que dizer, tem que arrumar os carrinhos de ferro, os brinquedos. Tem que ser conduzido. Olhe para alguém perto de você e diga assim, disciplina na oração. Vai chegar sobre as nossas vidas. Amém? Fervor e espírito de oração. Tem gente que só fica bom na oração se estiver com alguém mais fervoroso com ele. Eu declaro você com autorresponsabilidade. Você vai ter fervor no dia mau, no dia bom, qualquer hora. Sabe carro a gasolina? Você não é um carro a álcool. Nem um álcool safado, não. Um combustível safado, não. Não, você vai ser aquele combustível de alta qualidade, que quando vira a chave, o motor liga. Diga comigo, eu recebo. Porque a Bíblia diz que devemos ser fervorosos de espírito. Quem recebe aqui fervor de espírito? Estamos aqui à mesa do Senhor. Ela tem muitos nomes. A mesa do Senhor, mesa de gratidão,
mesa das bênçãos, mesa da nova aliança, mesa de provisão do Espírito. Eu declaro uma nova provisão do Espírito e do fervor de oração na sua vida. Amém? São constantes, são perseverantes. Jesus, quando falou de uma parábola de uma viúva diante de um juiz, diz que ela tinha perseverança, e ele comparou aquela perseverança, a perseverança que devemos ter na oração. Há uma expectativa de Deus de que devemos ser perseverantes. Assumem responsabilidades espirituais. Houve um momento na vida de Samuel que o povo rejeitou Deus e rejeitou ele como profeta. E ele disse: não deixarei de orar pelos filhos de Israel. Mesmo sendo rejeitado, ele não deixou de orar. Assumem responsabilidades espirituais. Eu declaro que está se levantando aqui uma geração de homens e mulheres que vão se posicionar na brecha. Não precisa mais de um evento para você ficar animado na oração. Você já é autoanimado. Você vai ter eventos para mergulhar mais profundo em níveis do trono de Deus. Mas se animarmos na oração, não mais. Outra característica, são conscientes do trono de Deus. Eu moro aqui perto, e como é bom sair da minha casa para aqui, porque 5 minutos a gente chega. Eu moro aqui no Catolé. Saber o caminho da igreja é muito importante. Você concorda comigo? Amém. Porque qualquer coisa, corre lá na igreja, pede ajuda, pede para alguém orar. Agora, quando eu coloco aqui consciente do trono de Deus, eu me lembro do apóstolo Paulo, juntamente com Silas. Foram presos, não tinham como mandar recado para pessoas na igreja. Aí a Bíblia diz que, vou parafrasear aqui, um olhou para o outro e disse: Paulo, oi Silas, rapaz, a gente está todo machucado aqui. Ou a gente murmura, ou a gente ora e milagres vão acontecer. Então vamos orar, começou a orar. Terminaram de orar, começaram a adorar. Daqui a pouco, um terremoto abalou aquela circunstância. Sabe por quê? Mais importante do que conhecer o caminho da igreja, é conhecer o caminho do trono. Eu declaro que essa conferência vai aguçar, em qualquer lugar, a hora, conhecer o caminho do trono. Foi o que Jesus anunciou em João 4. Vocês agora vão adorar em espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria. Graças a Deus por essa igreja e outras igrejas. Não estamos limitados às igrejas físicas, embora isso nos fortaleça. Afinal, você está aqui se fortalecendo. Mas eu declaro que você vai conhecer o caminho do trono. Diga comigo: eu quero revelações do caminho do trono. Geram no Espírito. Oram e geram no Espírito. Vigiam espiritualmente. E é um pouquinho que eu vou falar essa noite, são atalaias. Tem consciência sacerdotal. Falamos ontem, rei na terra, sacerdote diante do trono. Oram em línguas mais do que as crianças espirituais. Paulo disse: eu oro em línguas mais do que todos vós. No entanto, não era no culto. Era indo nas viagens, trabalhando, ao acordar, ao levantar, fazendo em momentos de afazeres que ele podia continuar como uma casa de oração, falar noutras línguas e ter comunhão direta com o Pai, de espírito para espírito. E por causa disso, os maduros espirituais ouvem o Pai falar, permanecem diante do Senhor, tomam a armadura de Deus, discernem ambientes espirituais, recebem interpretações nas orações. Você está lá orando, de repente, você recebe, o Espírito Santo te dá uma interpretação, até mesmo visitação angelical, como aconteceu com Daniel. Tem crente hoje, dos dias atuais, que pensa que anjo é lenda. Ah, não, isso aconteceu um dia, não acontece mais hoje. Olhe para alguém perto de você e diga assim: o ministério dos anjos
Não é uma lenda. Diga, eles ainda continuam atuando. Diga, o mundo espiritual vai se abrir e nós vamos compreender que eles são enviados para nos ajudar. Quantos recebem essas coisas que eu estou falando? Os maduros entendem o ministério dos anjos, conhecem o conselho do Senhor, entendem os dons do Espírito na oração. Ontem falávamos sobre a unção sacerdotal. Vou falar um pouquinho disso. 1 João capítulo 2, lá no verso 20 e 27, diz que nós recebemos a unção que vem do Santo. Diga comigo, a unção que vem do Santo. Quanto mais hoje na mesa do Senhor, eu declaro que quando você receber esse pão, esse cálice, a unção que vem dele, de Jesus ressurreto, do Santo, vai ser comunicada a você. Então, se vem uma unção, significa que o Espírito vai se mover. E o Espírito se move com os dons. Eu declaro os dons do Espírito se movendo na sua vida de oração. Há 2 anos atrás, houve um grupo do Verbo da Vida que foi para Jerusalém. E eu participei desse grupo, era o mês de janeiro. E uma das quintas que nos reunimos lá no ministério, eu me acordei 4h30 da manhã, de súbito. E me acordei vendo um homem no chão, no asfalto, como um acidente grande, morto. Vi uma estrada de asfalto como uma curva, um monte. Sabia que tinha um grupo de pessoas do outro lado, mas não conseguia enxergar e discernir. Eu orei alguns momentos naquela manhã, não dormi mais. Às 7h30 da manhã temos a oração no ministério. Algumas vezes eu conduzo. E faltando já 15 minutos, 8h15 mais ou menos, o Espírito Santo disse, ora novamente, porque é necessário uma oração corporativa. E eu obedeci. Do jeito que eu te contei aqui, eu contei lá. E disse, vamos orar. Eu não sei quem é, quando é, em que ocasião é. Eu só sei que nós vamos orar por livramento. Fala comigo, livramento. Foi numa quinta. 2 semanas depois, estávamos em Israel, passado por alguns lugares, e era exatamente o dia que estávamos chegando em Jerusalém. Falar a verdade, entrando em Jerusalém. E o pastor Carlos Alberto tomou o microfone e disse, você pode ir falando sobre o que é essa cidade na Bíblia, o que ela significa? E eu comecei. Gente, essa cidade foi onde Abraão ofereceu seu filho. Daqui, depois Davi tomou a cidade de Jebus, que se tornou a capital de Israel. É a cidade onde Jesus nasceu. É a cidade onde o Espírito Santo chegou na terra. É a cidade onde Jesus vai voltar e vai reinar daqui. E fui falando. Enquanto a gente foi falando e entrando na cidade, e vendo aquela muralha mais antiga, um carro com muita intensidade, Suelen estava filmando, sobe o canteiro e bate no nosso ônibus. Fortemente, o ônibus fez blum, blum. E aí para aquele ônibus, chega a polícia, chega tudo, ficamos mais de 1h30 naquele lugar. Todos foram examinados, porque era um grupo de fora, de turista. E aí Mama Jen, no outro dia de manhã, disse, você não lembra daquela oração de que nós oramos de que um homem estaria morto no chão? Aí eu, Aí você pergunta, o que foi isso? Os dons do Espírito antecipando coisas e trazendo livramentos. Olha para alguém perto de você e diga assim, chegou o momento de termos experiências e orarmos antecipadamente pela revelação do Espírito Santo. Levanta as tuas mãos.
eu percebo uma atmosfera da provisão do Espírito. Mambras kitrisis, scurilirimente andreverestiquirias, murgunos gdilis kitlifrima manastikis, andrigenestikis. Eu quero que o irmão do teclado já venha para cá. Clurumbo gindrestikitiriandrestikis, sculurumbo kumbonoshtikitiriandrenestekis. Obrigado, Pai. Candaleverestikitirimicandras. Ora no Espírito Santo. O falar em línguas é a porta para o sobrenatural. Mas eu percebo o Senhor dizendo: eu estou compartilhando os dons de revelação. Muitos de vocês vão começar a tocar isso no ambiente do Espírito, no ambiente da oração. Vocês não percebem que eu estou enviando luz e a minha palavra, a verdade? Vocês ficarão conscientes de coisas que nunca eram percebidas. Porque as armas dos meus filhos não são carnais. Os recursos que eu tenho para vocês, chegou a hora de tocá-los. Vocês nunca ouviram que está escrito que devemos desejar os dons espirituais? Muitos na sua criancice desejam os dons para experimentarem a glória humana. Mas os meus dons não são para a glória do homem. Mas aqueles que buscam a minha face, eles vão experimentar os dons no secreto. E isso vai se tornar tão normal, que eu vou te levar para o lugar público. Mas antes é no secreto. É comigo, é em mim, é na minha presença. Ninguém vai ver. Mas eu vou te treinar para coisas maiores. Esse grupo de vermelho, o Senhor está treinando vocês para coisas maiores. Ele está dizendo: sobe um batente. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Barimin swindlerelei me colorga de bairelei. Mercanalamas crimiandre coliriandreleias. É tempo de se familiarizar com as coisas do Espírito. Borgidiliriminti andalamanas lirimiandrelele. Orkitisui lirimindrele. Irkipla masandaralana makalarandrici andre curiandre. Os anjos ministradores estão aqui. Porque eu estou edificando a minha igreja para coisas maiores. A influência da minha presença e do meu Espírito afetará a sua casa, afetará o seu trabalho, afetará o seu bairro. Eu estou levantando esta igreja para afetar essa região. Como disse a João, estou vos chamando, sobe. Tenho preparado lugares altos na minha presença. Que deixe de lado os recursos naturais, porque eu estou colocando em você uma armadura espiritual, recursos espirituais.
Orgiliri malamana salarana erelere. Borgirin jure. Berkandarana mana sandalerendrele. Atalaias estão sendo gerados, aqueles que vão vigiar nos lugares altos, pelo meu Espírito, vão vigiar nações, vão vigiar igrejas, vão vigiar ministérios. Eu te darei sabedoria. Você vai orar a mim e eu vou te ouvir. O Senhor levou o João a ser o atalaia e o vigia de 7 igrejas em Apocalipse. Mas ele está dizendo: eu estou levantando os Joãos dos dias atuais, que vão vigiar no Espírito, igrejas, vão vigiar nações. Kubanakash, Kinderish, que vão gerar no Espírito avivamentos, que vão empurrar a influência e os planos de Satanás para longe. Homens e mulheres que eu vou confiar, para que propósitos sejam estabelecidos na terra pelo meu Espírito. Aquele manto de oração que eu falei no início do culto, deixa eu te dizer, ele está aqui dentro, sobre nós. Eu percebo ele aqui como eu percebi naquele dia também. Tem coisas que é a palavra que transmite, mas outras a presença. Nós estamos debaixo de uma presença espiritual. Você vai orar como nunca se dedicou a orar. Um desejo de comunhão com Ele. Não, o desejo da palavra escrita não vai diminuir. Ela vai aumentar. Mas um desejo também da presença, de tempos de oração. E uma forte confiança no sangue e no sacrifício de Cristo. Porque tão somente pelo sangue, pelo sacrifício, esse caminho nos foi aberto. Só temos esse mergulho profundo do outro lado, na presença, por causa do sacrifício. Não fosse o sacrifício, ainda estávamos cegos em nossos pecados, distantes de Deus. Mas Efésios 2, do verso 13 em diante diz: fostes aproximados pelo sangue. Sangue, salvo eu sou pelo sangue, tua graça se derramou
no lugar santíssimo, prostrado te adoro, Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Levanta tuas mãos e adora a Ele. Cristo, Cordeiro de Deus, me fizeste santo, só justiça de Deus. E Rei, teu sangue precioso, pecado lavou e minha vida transformou. Declara isso. Pelo sangue, salvo eu sou. pelo sangue, Tua graça se derramou no lugar santíssimo, prostrado te adoro, Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Declara esse nome. Cristo, Cordeiro de Deus, me fizeste santo de Deus, pelo sangue. salvo eu sou pelo sangue. Pelo sangue, Sua graça se derramou no lugar santíssimo, prostrado te adoro, Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Declara que Ele é o Cordeiro. Cristo, Cordeiro de Deus, me fizeste santo só justiça de Deus, pelo sangue, salvo eu sou pelo sangue. Sua graça se derramou no lugar santíssimo, prostrado te adoro, Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Você pode levantar suas mãos. Ele não só nos perdoou, mas a Bíblia diz que Ele nos trouxe para dentro do Santo dos Santos. Por isso você pode orar por orações na mais alta intimidade com Deus. Eu declaro uma intimidade espiritual entre você e o Pai. Eu tenho uma criança de 2 anos, um garotinho de 5. De vez em quando eles pulam em mim e eu sinto o cheiro do hálito deles. A minha bebezinha de vez em quando dá uma lambida no meu rosto. Ela diz: é beijo de cachorrinho. Sabe, eu declaro você conectado com o seu Pai Celestial agora. Ele te aceita, somos aceitos no amado. Começa a orar no Espírito Santo. Roki miniliri andre, Orkindra manasandri lirimi andres.
Erkindrimini shilirimi andrelere. Orgilirimi manalandres kitris. Intimidade e comunhão como nunca antes. Quero convidar os diáconos.